filósofos! Estamos em mais um episódio do nosso podcast Saindo da Caverna. No episódio de hoje discutiremos a relação da filosofia da ciência com o filme Não Olhe Para Cima. E para isso nós trouxemos um convidado super especial que vai se apresentar agora. Fala Lucas, fala galera que assiste esse podcast maravilhoso. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Meu nome é Luiz Felipe Santos, sou professor de História e tenho mestrado em Antropologia. E o Lucas me convidou hoje para estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o nosso tema de hoje. O filme conta a história de dois astrônomos que descobrem em poucos meses um meteorito que vai destruir o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima. O filme se desenrola enquanto o Dr. Randall e a Dra. Kate se esforçam para alertar o mundo. Eles se deparam com inúmeros obstáculos, desde um chá de cadeira na Casa Branca até a viralização de um momento de pânico que a doutora passa numa entrevista irreverente de televisão. Entre suas principais críticas estão o estilo de vida consumista criado pela modernidade, a alienação causada pelas redes sociais, o poder que é dado às grandes corporações e o negacionismo científico, ponto que discutiremos nesse podcast. Então vamos lá ao embate negacionismo versus filosofia da ciência. Mas antes, vamos visitar o conceito de negacionismo. O negacionismo é um conceito utilizado para explicar o grupo de pessoas que optam voluntariamente por não acreditar em nenhuma informação que é vista como consenso nos meios acadêmicos e científicos. Essa característica é mencionada em vários períodos da humanidade, embora tenha se tornado muito popular com o recente período da pandemia. Muitas pessoas pegam o senso comum com uma consideração de uma sabedoria menor. O senso comum é a sabedoria que nós adquirimos por meio das nossas experiências, por meio também de processos que nós não questionamos. Então, esse dilema, esse encontro da ciência com o senso comum, a gente precisa entender que eles são complementares, principalmente porque a ciência é o questionamento, é o pensar do senso comum. E nesse embate do filme que vai nos trazendo, traz o senso comum como se fosse uma verdade absoluta, algo que não é questionado, algo que não é pensado. E que ainda mais é uma escolha voluntária, no ato de sua liberdade, o indivíduo faz a escolha por negar a própria ciência, negar o próprio conhecimento, negar o próprio pensamento. Então é a criação de um mundo paralelo, um mundo que desacredita, um mundo que é irreal e que não se permite o pensamento. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe, como nos diz o próprio Rubem Alves, que vai questionando o que é ciência e o que é senso comum. Então, essa questão do uso da liberdade, de não querer pensar, do negar o pensamento, gera um aprisionamento. Há essas intervenções políticas, há esses privilégios econômicos que nada tem a ver com o próprio indivíduo que as escolhe, que ele não tem noção disso. E os cientistas, no tempo da pandemia, a gente viveu muito isso, eles a todo momento se punham várias vezes a nos explicar, como população, a razão do ser das coisas como estavam, o do vírus, as formações, a maneira de combate, prevenção. Tínhamos as informações, recebíamos das mais variadas fontes e cabia a nós esse pensamento, essa construção de algo que pudesse ser uma opinião. Mas muitos, mesmo assim, nós percebemos isso por via das grandes massas, que infelizmente eram grandes massas, que escolhiam não pensar, negando o pensamento, se tornando negacionistas da própria sua ciência e da ciência do mundo. Eles ainda insistiam nesse não questionamento. E aí vão criando conspirações malucas, coisas que não têm lógica nenhuma dentro do pensamento científico e dentro do método. Então, o grande efeito da pandemia que a gente percebe no filme também é a influência política em questões de vida, questões que não estão na esfera. A esfera política ela está fora da esfera da ética. Então, é o olhar, sair do olhar político vantajoso nesse sentido e passar para o olhar da ética, da vida, do manter, do não haver alienações, mas sim manter a vida. Nós trocamos nesse tempo de pandemia
uma vacina que se tornou um ato político. Então, devia ser somente um ato de vida, um ato a favor da vida. Mas olha só onde chegamos, é um ato político. E vale a gente lembrar uma coisa super importante. Esse nosso tema é justamente sobre essa conversa desse negacionismo versus essa filosofia da ciência. Então, o que é filosofia da ciência? É você fazer muitos experimentos, é você tratar o método cartesiano, fazer o método científico? Não necessariamente. Mas é você receber as informações, seja de quais fontes você escolher, mas que você consiga questionar, ver em mais de um lugar, não aceitar uma notícia simplesmente só porque é de um veículo X, Y ou Z, mas questionar, conferir com outros e ter um acesso à informação, porque ele é vasto, mas consciente. Consciente fazendo o questionamento, utilizando-se do pensar. Então, como uma consideração final a esse nosso tempo aqui, a gente pode trazer que o senso comum e a ciência, eles expressam a mesma necessidade. O compreender, essa necessidade básica de descobrir, de entender como funciona o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver, que é viver bem. E que o negacionismo, gente, é abrir mão do pensar e do método científico que é colocado na esfera adversa à esfera política, tendo assim um propósito ético do bem comum. Então, galera, essa é a mensagem que eu queria guardar para vocês. Para ser não negacionista, você precisa pensar, questionar, refletir e saber o que é que você está recebendo. Então é isso, galera. Tudo de bom. Valeu, obrigado pelo tempo e pela oportunidade.